Cumprimento a todos nesta manhã com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aproveitar que estamos de pé e já vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 4, e leremos até o verso 23, a partir do verso de número 19. Capítulo 4, Evangelho de João, a partir do verso 19 ao verso de número 23. O Senhor disse-lhe à mulher, Senhor disse-lhe à mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Podem tomar os seus assentos. E eu quero, em minhas palavras introdutórias, agradecer, em primeiro lugar, a Deus o privilégio de estar, nesta manhã, cultuando o seu nome aqui nesta igreja, que, nesta data, comemora o 7º aniversário de fundação e celebra a Deus por isso. Estou acompanhado da minha esposa, a irmã Débora. Estou acompanhado da nossa filha Marcele Couto, passando aqui uma temporada de 3 meses até fevereiro, na região de Orlando, para cumprir algumas tarefas, algumas missões, entre elas a conclusão de uma obra que estamos escrevendo. Aqui estamos mais próximos de 1 ou 2 faculdades que nos ajudam no campo de pesquisa, e eu louvo a Deus por este privilégio. Também agradeço ao pastor Paulo Medeiros, amigo já de longa data, que intermediou com o pastor Jorandi e o pastor Maurício a nossa vinda nesta manhã. A eles, a nossa gratidão, à igreja pela acolhida e pelo privilégio de participar de um momento tão especial. Número 7 na Bíblia é símbolo de totalidade, é símbolo de perfeição, é símbolo de consolidação. Então, quando uma igreja chega ao número 7, quer dizer, em tese, que é uma igreja consolidada. É uma igreja que teve, ao longo do tempo, a confirmação de Deus. E isso nós podemos já verificar nesta manhã, pela presença dos irmãos, pelo culto que se realiza, pela forma como o culto se presta a Deus, porque, na verdade, nós não nos reunimos meramente para entretenimento, não nos reunimos meramente para apresentar os nossos talentos, embora eles sejam úteis, apresentar os nossos dons, embora eles sejam necessários, mas nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para bendizer o seu nome. E eu tomei como texto esta passagem do capítulo 4 de João, porque eu gostaria de falar nesta manhã sobre o lugar da verdadeira adoração e como se faz a verdadeira adoração. Algumas coisas precisam ser definidas preliminarmente. Primeiro, o que é a adoração? Adorar é diferente de louvar. Você pode louvar e, eventualmente, pode não adorar. Agora, quem adora também louva.
Mas qual é a diferença? Louvar é quando nós expressamos com os nossos lábios, quando elogiamos alguém, quando reconhecemos o valor de alguém, quando prestigiamos alguém com as nossas palavras de gratidão, as nossas palavras de reconhecimento. Isso é louvar. Podemos dirigir o nosso louvor a Deus e podemos também louvar as pessoas. Pessoas que têm atitudes generosas, pessoas que têm atitudes bondosas, essas pessoas podem ser louvadas pelos gestos que elas praticam, mas isso não é adorar. O que é adorar? Adorar é entrega plena. Adorar é reconhecer que você não é nada e o outro é. Adorar é entender que você nada faz, mas o outro faz. E aí nós temos que também definir algumas coisas. Primeiro, eventualmente podemos estar adorando pessoas, pensando que são elas que realizam, pensando que são elas que fazem, pensando que elas são as pessoas que merecem ser reconhecidas pelo que fazem, sem entender que quando elas fazem por causa da graça de Deus. Não é pelos méritos delas. A segunda coisa, já que estamos falando de adoração, de entrega plena, só existe uma pessoa que merece essa entrega plena. Chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador, a quem nós nos entregamos sem reservas. Há, inclusive, um hino muito antigo, clássico, que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser eu lhe consagrar. Em outras palavras, sem reservas, sem querer ficar com uma parte, mas plenamente, corpo, alma e espírito, consagrados a Deus. Isso é adoração. E a adoração pode, eventualmente, envolver o louvor. Porque quando adoramos, nós louvamos a Deus com as nossas palavras, louvamos a Deus com os nossos gestos, louvamos a Deus com os nossos atos, louvamos a Deus com a nossa maneira de ser, mas louvamos a Deus porque, antes de tudo, nós o adoramos. Antes de tudo, nós nos entregamos plenamente a Ele, sem reservas. Eu me lembro de um pastor lá no Rio de Janeiro, pastor Veloso, muitos anos atrás, veio do mundo das drogas, e no Brasil, vocês conhecem aquela expressão abacaxi. Quando falamos que uma pessoa é um abacaxi, já sabemos o que quer significar. E o pastor Veloso, na sua primeira oração, ele não tinha as palavras, digamos, corretas para expressar, ele simplesmente disse: Senhor, eu sou um abacaxi, descasca, Senhor, esse abacaxi. Em outras palavras, eu me entrego a Ti sem reservas. Eu me entrego a Ti para que Tu me possas aparar, me desbastar, tirar aquilo que não serve, aquilo que não presta, e que prevaleça em mim aquilo que possa Te adorar, aquilo que possa Te servir. Então, essas são as preliminares para entendermos o que é adoração. A outra coisa que o texto agora nos traz é o lugar da adoração. Essa passagem que extraímos é daquela narrativa do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Não vou entrar no mérito, porque a exposição demoraria, mas o diálogo chega a um ponto em que ela questiona. Ela diz para Jesus: os seus pais, ou seja, os judeus, dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. Já os nossos pais dizem que é aqui, numa dessas montanhas de Samaria.
E aí você percebe um conflito religioso. E para você tentar entender esse conflito religioso, você tem que se reportar à história e se lembrar quando as chamadas 10 tribos de Israel, o reino do norte de Israel, depois que Israel se dividiu em 2 reinos, reino do sul, reino do norte, então as 10 tribos de Israel, chegou um momento da história que, por causa da sua rebelião contra Deus, essas 10 tribos foram levadas em cativeiro pela Assíria. Poucos judeus ficaram lá naquela região e o imperador assírio enviou outros povos para ali habitar. E esses povos começaram a fazer uma miscigenação entre a religião judaica e as religiões pagãs, e chegaram no momento em que eles não tinham sacerdotes. E eles pediram, então, ao rei da Síria que, dentre os judeus que lá estavam, enviasse sacerdotes para que pudessem ali realizar o culto segundo prescrevia a lei judaica. E é aí que surge o conflito, porque passa a ter um culto em Jerusalém, passa a ter um culto em Samaria, enquanto lá em Jerusalém permanece o culto da forma como Deus prescreveu. E isso aí durou por todo o tempo, até a época de Jesus, de tal maneira que até um Pentateuco dos samaritanos foi escrito. E essa era a hostilidade que havia entre eles, e é essa hostilidade que Jesus usa para falar sobre aquela parábola do bom samaritano, ou seja, a questão do lugar, aonde devemos adorar. E aí surgem outras indagações, e a gente deve voltar a nossa mente lá para o Éden. Como é que se adorava no Éden? Primeiro, percebamos que no Éden não havia pecado. Em segundo lugar, percebamos que no Éden se desfrutava da plena perfeição. Se olhamos para o primeiro casal, nós olhamos para um casal perfeito em todos os sentidos. Em terceiro lugar, você percebe que no Éden não havia intermediação. Em que sentido? Homem e mulher se encontravam com Deus todos os dias. A Bíblia diz que à tarde, na viração do dia, eles conversavam com Deus, e eu posso imaginar que essa conversa era, pelo menos em termos protótipos, era uma conversa parecida com essa que eu estou tendo com vocês. Vocês estão me vendo, eu estou vendo vocês, e não existe nenhuma intermediação, não existe nenhum véu, nada que nos separe, porque é algo comum, normal, sensorial, que nós podemos experimentar uns com os outros, e eu imagino que era dessa forma o encontro de Adão e Eva com Deus. Eu não vou entrar no mérito de discutir a infinitude de Deus, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus infinito, Deus que está além da nossa capacidade mental de aprender quem Ele é na sua dimensão infinita, mas de alguma maneira Ele se apresentava aos dois e os dois podiam se relacionar sem intermediação, sem que houvesse alguém para intermediar o encontro. Amigos não precisam de intermediários, em tese. Amigos se encontram, conversam, falam porque são amigos. Era assim o culto que Adão e Eva prestavam a Deus. Todos os dias. Na viração do dia, diz o texto. E aí você pergunta, por que mudou? Porque de lá para cá as coisas mudaram. Por que mudou? E as respostas são simples, se nós queremos conhecê-las à luz da Bíblia. Primeiro, mudou por causa da queda. A queda impôs uma separação entre o homem e Deus.
mudou porque a queda introduziu o pecado. E todos nós carregamos a marca do pecado. O pecado cometido por Adão perpassou toda a raça humana e todos nós experimentamos essa marca. O apóstolo Paulo escreveu: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós não podemos perder isso de vista, porque hoje já se tenta aliviar, já se tenta pôr essas falhas, já se tenta colocar esses cometimentos na área da psicologia, na área da própria natureza humana, de que o homem é bom em si mesmo e ele pode, à medida em que progride na sua capacidade psicológica, melhorar a si mesmo. Mas a verdade é que quanto mais se pensa dessa forma, o que mais vemos é o homem cometendo pecado contra Deus. Você olha para o mundo, olha para as nações, olha para os governos, olha para os sistemas que predominam no mundo, e o que você percebe é a marca do pecado. Então o pecado, a queda, se tornaram esse muro. E ainda no Éden você descobre duas coisas. A primeira delas é quando o homem faz por si mesmo a própria tentativa de cobrir a sua nudez. E a nudez ali não é meramente nudez física apenas, mas é também a nudez espiritual. Porque até então, eles não tinham nenhuma presunção de pecado em relação à sua nudez. Mas quando eles percebem que estão nus, qual é a primeira atitude que tomam? A de se esconder de Deus. A de se afastar de Deus, porque eles agora estavam expostos. Os seus pecados estavam expostos. E para tentar cobrir a sua nudez, para tentar cobrir o seu pecado, o que fazem eles? Eles pegam folhas da figueira e costuram para si vestidos, e eu diria que é a primeira tentativa do homem de tentar achegar-se diante de Deus pelos seus próprios esforços. Apresentar os seus próprios esforços como mérito, e deixe-me dizer nesta manhã, com toda a disposição da minha alma e do meu coração, nós não temos mérito algum que nos possa fazer estar próximos de Deus e viver próximos de Deus, porque o que carregamos em nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E se nos achegamos a Deus hoje, é porque fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Foi pelas mudanças que Ele operou em nossa vida, mas falaremos sobre isso depois. Então a primeira tentativa foi essa. Aí vem a tentativa, que não é tentativa, mas é a solução. E essa não parte do homem, ela parte de Deus. A Bíblia descreve dizendo que Deus costurou peles de animais para vestir o homem. Claro que você não lê essa descrição, mas está implícito que ao costurar peles, animais foram mortos. E quando você olha para a história bíblica e vê o tipo de animal que eram os cordeiros, então você pode presumir que ali foi feito o primeiro sacrifício. E eu diria que esse sacrifício foi o protótipo do sacrifício perfeito, eterno, suficiente, eficaz, que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É feito o primeiro sacrifício, com as peles daqueles animais são feitas vestes para cobrir o primeiro casal. E aí nós temos então como foi o culto no Éden. Como Deus estabeleceu que deveria ser então o culto daí para frente. Enquanto no Éden não havia intermediação, a partir da entrada do pecado, a intermediação deveria ser a partir do sacrifício. E você encontra a primeira menção de um sacrifício que agrada a Deus no sacrifício de Abel, que foi um sacrifício de animais.
Foi um sacrifício de cordeiros, sem entrar no mérito do sacrifício de Caim, porque é o sacrifício do esforço humano. E você percebe que essa mensagem perpassa as linhagens a partir de Adão e ela sobrepuja fortemente na linhagem de Sete. E quando chegamos em Isaac, tem um ato extremamente interessante que a gente precisa frisar nesta manhã. É quando Deus diz para Isaac: oferece o teu filho, o teu único filho, como sacrifício. E aí surgem aquelas dúvidas. Se Deus proíbe sacrifícios humanos, Deus é ferozmente contra sacrifícios humanos? Deus é ferozmente contra sacrifícios de crianças? Isso perpassa a Escritura toda. Mas Deus pede o filho de Isaac. Haveria contradição nisso? Deus necessitava de prova da fidelidade de Abraão para si? De modo algum, Deus não precisa. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. Deus conhece a integridade da sua fé. Deus conhece a integridade da sua confiança. Mas mesmo na nossa integridade, quantas vezes nós ficamos duvidosos? Será que Deus vai cuidar mesmo? Será que Deus vai suprir o cordeiro mesmo? Será que eu não estou aqui numa bananosa, não estou aqui numa crise, não estou aqui numa situação para a qual não tem saída? E aí Deus manda a prova. Não porque você não tem integridade, porque Ele conhece seu coração, mas Ele manda a prova. Primeiro, para mostrar ao diabo que aqueles que confiam em Deus vencem. E em segundo lugar, para mostrar a você mesmo que não é pelos seus méritos, mas é pela confiança no Senhor dos Exércitos. Abraão sai com a sua comitiva, dirige-se ao Monte Moriá, lá onde hoje está o Domo da Rocha, em Jerusalém, ali onde se construiu também o Templo de Salomão. E ao pé do monte, depois de 3 dias, ele vira-se para os seus servos e diz a eles: fiquem aqui. E o mais importante aqui são 2 coisas. Primeiro, ele diz: nós subiremos e adoraremos. Glória a Deus! Adorar, ou seja, entrega sem reservas. Porque Deus, respondeu ele a Isaac, Deus para si o cordeiro proverá. Mas quando ele responde a Isaac desta forma, Deus para si o cordeiro proverá, ele responde por causa de uma pergunta. E quem faz a pergunta é Isaac. E qual a pergunta que Isaac fez? Ele vira-se para o pai e diz: pai, eu estou vendo aqui os apetrechos. Deixe-me fazer aqui uma ilustração. Eu estou vendo aqui os apetrechos. Estou vendo aqui o órgão. Estou vendo aqui a Bíblia. Tem um pastor aqui no púlpito. Tem uma bateria ali. Tem tantas pessoas assentadas aí. Mas aonde está o cordeiro? Deixe-me dizer nesta manhã: culto sem cordeiro não é culto. Quando nos reunimos por causa do cordeiro e para adorar o cordeiro. Eis aí, disse João, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a pergunta de Isaac foi uma pergunta lógica. Eu estou vendo os apetrechos, temos lenha, temos cutelo, temos fogo, todos os elementos para a adoração. Mas e o cordeiro? E ele não faz essa pergunta, digamos, porque ela surgiu assim de repente no seu coração. É porque ele estava acostumado. Ou seja, era comum
naquela época, ainda antes da instituição da lei, antes das normas dadas por Deus a Moisés, já era comum na vida patriarcal a realização dos sacrifícios com o cordeiro. Ou seja, o culto prestado a Deus mediante a intermediação do cordeiro. E aí ele pergunta, onde está o cordeiro? Não estou vendo o cordeiro. E é isso que faz Abraão responder. Para si, o cordeiro Deus proverá. Porque Abraão cria em Deus. E Abraão cria que Deus não lhe pediria coisa que seria contra a própria santidade de Deus. E Abraão cria, embora pudesse nem entender, mas de alguma forma, através dele, porque Deus já prometera a ele, que através dele as nações da terra seriam abençoadas. Então, ele descansa e adora. E lá no monte você conhece a história. Não é? No ápice, o Senhor toma a sua mão, não faças tal, e ele olha para o lado e o cordeiro está lá. O símbolo do Cordeiro de Deus. Mas quando você vem ao longo da história, para a gente não demorar muito em chegar aqui ao ponto do texto, mas é para a gente poder entender. O povo de Israel sai do Egito já muitos anos depois. A família de Jacó desceu ao Egito, aquela história toda de José que vocês conhecem. O povo ali cresce, se forma, 430 anos. Meio que já assimilando os costumes pagãos do Egito, e Deus os tira do Egito e os põe ao pé do Monte Sinai, e eles passam ali ao pé do Monte Sinai, algo em torno de 2 anos, e é o período em que Deus, através de Moisés, também intermediado, Deus dá ao povo de Israel a forma do culto, a forma de governo civil, as normas de saúde, normas sociais, tudo é dado ali. E o culto, então, deveria ser realizado aonde? Lá no tabernáculo. O tabernáculo foi construído, é chamado na Bíblia de tenda da congregação. Ali era o local do culto, onde os sacrifícios deveriam ser continuamente realizados, porque os sacrifícios eram o meio de intermediar a adoração do homem diante de Deus. E era o meio também de mostrar para o sacrifício perfeito na plenitude dos tempos. Então, o culto dependia de um lugar. E a Bíblia diz que o tabernáculo só se movia à medida que a nuvem se movesse, à medida que a coluna de fogo se movesse, então o tabernáculo se movia, ou seja, ali era o centro da adoração. Quando eles entram na terra prometida, o tabernáculo é reconstruído em Siló e passou a ser o lugar da adoração. Quem quisesse prestar sacrifícios tinha de ir a Siló. Depois, Davi transporta os elementos do tabernáculo para Jerusalém e intenta construir o templo, mas Deus não lhe permite, e passa a planta para Salomão. Salomão, então, constrói o templo de Jerusalém, e é ali que se deveria fazer a adoração e se apresentarem os sacrifícios. Você já pensou se esse sistema perdurasse até hoje? Primeiro, esse culto aqui não teria nenhum sentido. Por quê? Porque você teria de ir a Jerusalém. Já pensou o custo disso? Ou pelo menos 3 vezes ir a Jerusalém? Ou como ensina os muçulmanos, não é, que um verdadeiro muçulmano tem que ir pelo menos uma vez na vida a Meca. Né? Imagine nós, cristãos, indo a Jerusalém com sacrifícios e etc. Como é que seria? Deixa-me perguntar aqui, quantos são do Paraná? Levantem a mão, por favor. Quantos são de Minas Gerais?
Quantos são do Rio de Janeiro? Quantos são flamenguistas? Quantos são botafoguenses? Tem botafoguense aqui? Você é o melhor dos homens, viu? Mas imagine você ter de ir ao Paraná, digamos, lá na igreja sede, ter de ir ao Rio de Janeiro, lá na igreja sede, ter de ir lá em Belo Horizonte, lá na igreja sede. Como é que seria isso? Mas era assim o culto no Antigo Testamento. Ele era centralizado, o templo era sacralizado, e é exatamente aí onde chegamos quando a mulher samaritana faz a pergunta. E Jesus responde a ela dizendo, no verso 22, vós adorais o que não conheceis. Vocês não conhecem a história. Vocês distorceram a história. Agora nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Em ti, disse Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, como é que fica esse negócio? Como é que a gente vai resolver esse problema? E esse problema se resolve aqui, nesse texto. Quando Jesus, no verso 21, diz, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Como eu já li o 22, eu pulo para o 23. Mas vem a hora, e já chegou. Você pode repetir essa frase comigo? Vem a hora e já chegou? Pode? Eu conto até 3. 1, 2, 3. Vem a hora e já chegou. Uma vez mais. 1, 2, 3. Vem a hora e já chegou. Você entendeu? Vem a hora, está no futuro. Já chegou? Está no presente. Por que chegou a hora? Porque chegou a hora do perfeito sacrifício de Cristo, no Calvário. O cordeiro mudo, o cordeiro que não abriu a sua boca, o cordeiro que a si mesmo se entregou, o cordeiro que assumiu sobre si os nossos pecados, o cordeiro que assumiu as cédulas que nos eram contrárias. O que são cédulas aqui? Vamos usar uma linguagem brasileira, né? Promissórias. Alguém já teve promissórias aí complicadas na vida? Né? Aquelas promissórias que você assina e acredita que vai ter dinheiro para pagar e no fim das contas o dinheiro não entra. Aí tem que fazer como... Há portugueses aqui, não? Se não é, eu posso contar, né? Ei, irmã, Deus abençoe. Né? Mas a história é boa, né? O Joaquim estava sem dormir à noite, sem sono, e aí a Maria virou para o Joaquim e perguntou, Joaquim, por que não dormes? Eu não durmo porque eu estou pensando na dívida que eu tenho com o Manel e eu não posso pagar. Então, um momentinho, Joaquim. Pegou o telefone, ou o telemóvel, não sei como se fala lá em Portugal, né? Pegou o telemóvel e ligou. Ô Manel, sabe aquela dívida que o Joaquim tem contigo? Ele não vai poder pagar. E desligou o telefone. Agora pode dormir, Joaquim, porque quem não vai dormir é o Manel. Promissórias. Promissórias. Já sofri muito com elas. Promissórias. Imagine você ter uma dívida aí de... Vou falar de 50 mil dólares, não, porque é pouco, né? 300 milhões de dólares. 500 milhões de dólares. Você pode pagar? Eventualmente não. Mas aí durante a noite alguém liga para você. Não foi a Maria, né?
mas alguém liga para você e diz, ô José, sabe aqueles 300 milhões de dólares que você devia no banco? Alguém foi lá e pagou para você. Não tem mais nenhuma dívida. A dívida foi riscada, foi apagada. Pode dormir tranquilo. Olha, eu não dormiria. Eu me levantaria, ligaria para o primeiro dono de uma casa de fogos de artifícios, aí, de fireworks, compraria todo o estoque e saía, e é preso depois, né? Soltando fogos de artifício, gritando, uhul! Uhul! Já pensou? 300 milhões, alguém foi lá e pagou, e você não sabe quem é. Pois foi isso que Jesus fez por você. Ele pagou a sua dívida. Ele pagou a minha dívida. Ele cancelou na cruz. Ele pegou aquelas cédulas e rasgou as cédulas, rasgou as promissórias. E isso se dá quando na cruz ele diz, está consumado. Você pode dar glória a Deus nesta manhã? Nós estamos aqui por causa disso. Então, o templo de Jerusalém passou a não ter significado. Embora os judeus esperam construir o templo, esperam retornar os sacrifícios no templo em Jerusalém, né? E mesmo na diáspora, este era o sonho, voltar para Jerusalém. Eles se cumprimentavam e ainda hoje se cumprimentam dizendo até breve em Jerusalém. Você deve lembrar-se, por exemplo, na época do exílio babilônico das duas tribos do sul, do reino do sul, lá na Babilônia, eles não realizavam sacrifícios. É ali que surgem, então, as sinagogas, para tentar, digamos, remediar uma espécie de culto, mas sacrifício não podia, porque o sacrifício dependia do templo. Mas com a cruz, a Bíblia diz que no ato da morte de Cristo, o véu se rasgou do templo, não é? De alto a baixo, esse véu refere-se ao Santo dos Santos, onde a arca estava, que é o símbolo da presença de Deus. O véu se rasgou. Então, com a cruz, com a morte de Cristo, o templo deixou de fazer sentido, porque agora, diz Paulo, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu através da sua carne, e estar na presença sem ter medo de morrer, porque é a presença que santifica, é a presença que celebramos, é a presença que adoramos, é a presença que servimos. E é dessa forma que Jesus então responde. Verso 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O lugar é importante? Sim, mas não é o mais importante. Você não depende de um lugar específico, só pode ser lá. Não. Pode ser aqui, pode ser lá, pode ser acolá, desde que no centro esteja o Cordeiro de Deus. É isso que vai criar o problema, a discussão entre os fariseus e Estevão. Estevão começa a pregar para eles, a dialogar com eles, fazendo todo um histórico, claro, muito mais preciso do que eu fiz hoje, né? Um histórico de toda a história do povo de Israel, como é que o templo surgiu, etc. Mas chega no momento que ele mexe na ferida. Ele diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não que o lugar não seja importante, mas o que Estevão confronta ali é a sacralização do lugar. Como se o lugar fosse mais sagrado e como se o lugar em si representasse a presença de Deus, já que na nova aliança, o templo de Deus
não é o templo físico. O templo de Deus é a sua igreja. O apóstolo Paulo nos chama de santuário de Deus. Não é uma pessoa individual. Quando ele fala, vós sois o santuário, ele fala da igreja. A igreja é o santuário de Deus. A igreja é o lugar da presença de Deus. A igreja é o lugar onde, como povo de Deus, ela pode, mediada sim, não por animais, mas mediada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí alguém pode perguntar assim, pastor, então eu posso ser desigrejado? Hoje vivemos esse fenômeno, no Brasil, aqui na América, dos desigrejados. Não é isso que o Senhor está dizendo. A igreja precisa do ajuntamento. Assim como lá no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha de ajuntar-se para as assembleias solenes. A igreja também precisa ajuntar-se, conviver, andar junta. Não é? A igreja como um corpo, com diferentes membros. E se eu pisar no pé do meu amigo, eu não vou fazer, viu? Não sei nem se ele tem calo, se não tem. Se eu pisar no pé do meu amigo Paulo Medeiros, amigo do coração, tem sido uma pessoa com um coração generoso. E ele tiver um calo, se eu pisar com força, ele vai me xingar, viu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é o dedão dele que vai sentir a dor. O dedão envia uma mensagem para o cérebro e o sistema sensorial do corpo sente a dor do dedão. Então, é meio complicado, deixe-me ser muito sincero aqui nesta manhã, crente que não sente a dor do seu irmão. Me perdoem de eu falar dessa forma, porque se você é membro do corpo de Cristo, você tem que sentir a dor, a alegria, o prazer. Como disse Paulo, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Isso é corpo. Nós somos o corpo de Cristo, isso é santuário. A igreja é o santuário de Deus. Nós nos reunimos aqui, intermediados pelo Cordeiro definitivo, morte definitiva, eficaz, plena. Você não tem que ficar a cada culto realizando algum tipo de ritual para poder, esse ritual, aparentar um cordeiro, ou aparentar um altar, ou aparentar alguma coisa. Não, o nosso culto já chega à presença de Deus como sacrifício suave. Rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12 de Romanos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto que estamos prestando aqui nesta manhã. Agora eu quero concluir dizendo, aqui enquanto o Senhor não voltar, os ajuntamentos continuarão. Aqui, lá na Gateway, em outras igrejas que têm como centro o Cordeiro, lá em Orlando, lá no sul da Flórida, aonde houver o povo de Deus reunido em torno do Cordeiro, os ajuntamentos continuarão. Mas haverá o dia de um único ajuntamento. A trombeta vai soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos, aleluia, se juntarão com os mortos ressuscitados. E estaremos para sempre com o Senhor. Sem intermediação alguma. Num retorno ao espírito do Éden, paraíso restaurado, diante do trono de Deus. Eu não sei como é que será isso, não posso aqui descrever, mas nós não teremos que ter separação, intermediação, ou ficar olhando assim à distância. Por quê? Porque teremos corpos incorruptíveis, gloriosos, imortais, transformados, iguais ao corpo de Jesus, e para sempre estaremos com o Senhor. Para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre.
Deixe-me dizer uma coisa aqui bíblica, para você entender. Quando Paulo escreve ali, vou terminar, pastor. Eu, às vezes, pego o microfone e fico com vontade de ir até meia-noite. Não se preocupe, eu vou terminar já já. Paulo fala sobre a união entre o homem e a mulher. Ele usa essa união como símbolo da união entre Cristo e a igreja. Então, biblicamente, a igreja é chamada de noiva de Cristo. E quando se dará o casamento? Quando a noiva estiver no céu, já ataviada, vestida. Você pode dar glória a Deus por isso? Né? Mas vamos pensar na ilustração. A ilustração não é feita assim, grosso modo. Homem e mulher, quando se casam, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. E o ápice disso, do ponto de vista físico, é na conjunção carnal. E vocês sabem que o prazer da conjunção carnal, ele é efêmero. Né? Se passar de 30 segundos, você morre. Você não suporta. Né? É efêmero, passa rápido. E a palavra que hoje é pejorativa no mundo, mas a palavra que a Bíblia usa no original para falar da presença e do prazer de estar na presença de Deus é gozo. Esse termo tornou-se pejorativo, né? Pelas razões que vocês sabem, mas a palavra é essa, gozar. Inclusive, nós tínhamos um hino no Cantor Cristão que teve de ser até alterado, porque se cantava assim: vou gozar nesta terra celeste por vir, vou gozar. Aí mudou, né? Por causa do termo se tornar pejorativo. E por que você está usando, pastor, essa ilustração? Para dizer que no céu não vai ser um prazer de 30 segundos. Você pode dizer amém? Imagine no prazer que você tem com a sua esposa, com o seu esposo. Não vai ser de 20 segundos. Vai ser por toda a eternidade. Você não vai ver o tempo passar porque não haverá tempo. Tempo tem aqui. É o cronos, é a temporalidade onde estamos inseridos. Deus está acima do tempo, na atemporalidade. Então, lá não vai ter essa questão de tempo. Eternidade é como se fosse um minuto. Ou seja, sempre na presença do Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O ajuntamento solene, sem intermediação. O culto que aprendemos aqui, né? Isso aqui é aprendizado. Amém? Eu não faço isso, eu não gosto, mas me perdoem. Diga para o seu irmão, à sua direita, à sua esquerda, diga para ele: isso aqui é aprendizado. Então, aprendendo para saber como fazer no céu. Glória a Deus. O lugar da verdadeira adoração. São 7 anos aqui. Mas vamos pensar que a igreja cresça de tal maneira. Tem que ampliar, ou tem de comprar outro templo. Aí tem alguém que vai dizer: pastor, mas ali é sagrado. Sagrado é a igreja que aqui se reúne. Ela vai para o lugar que Deus der, porque aonde estiver a igreja do Senhor, aí estará o Senhor da igreja. Glória a Deus! Deus abençoe a todos e muito obrigado em nome de Jesus. Fiquemos de pé, irmãos. O pastor está aqui com a Bíblia de Estudo Pentecostal. Desculpe eu ser um pouco vaidoso, viu? Aqui dentro dessa Bíblia, deixa eu achar. Aqui você vai encontrar na terceira folha, bem aqui embaixo, editores da CPAD, Jeremias do Couto. Eu fui um dos editores da Bíblia, viu? Então compre a Bíblia depois, só para ter o meu nome escrito nela. Glória a Deus! Meu coração explode nesta manhã.
de alegria, por servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Da melhor maneira que você pode. Quem entrega sem reservas, dá o que tem. Da melhor maneira que você pode dar. Nós estamos aí completando 7 anos. Totalização, consolidação, cristalização, né? Você pode agradecer a Deus por isso. Quantas bênçãos você recebeu aqui? Quantas respostas Deus lhe deu aqui? Quantos problemas foram aqui resolvidos? Quantos milagres foram aqui alcançados? Porque aqui a igreja se reuniu durante 7 anos. E enquanto Jesus quiser, ela vai continuar se reunindo. E é por causa da igreja que você tem sido abençoado. Então eu gostaria, nesta manhã, de ser um momento de adoração. Um momento de louvor. Eu não vou conduzir aqui para dizer o que você tem de falar, porque a Bíblia diz que nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos. Às vezes a gente fica com essa coisa meio oriunda da herança romana, né? Achando que, não, você tem liberdade. Então, feche os seus olhos agora e comece a adorar. Comece a celebrar. Comece a agradecer pelo que o Senhor fez na sua vida aqui, pelos milagres, pelas respostas, pelas curas, pelas portas abertas. Adore. Adore.